Olá, bem-vindos alunos do curso de Elementos de Máquina e Mecânica Aplicada. Essa é a nossa parte 3 na nossa aula de dimensionamento de engrenagens, tá? Então, continuando o nosso raciocínio, né? Como eu prometi na aula passada, nós hoje estaremos fazendo um passo a passo, né? Uma sequência de passos de todo aquele dimensionamento que nós já trabalhamos nas duas partes anteriores. Vamos reforçar, né, essa receitinha de bolo para que a gente dimensione as engrenagens. Depois vamos fazer um exemplo numérico, né, ou nessa aula, né, ou numa quarta eventual parte. E depois a gente vai entrar com as propostas de exercícios avaliativos e projetos para a gente poder praticar isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Hoje, dimensionamento de engrenagens, revisando aquela parte que nós vimos nas aulas anteriores. Então, quero que os senhores considerem o seguinte, tá? Eu quero fazer, né, um dimensionamento de um par engrenado, né, de um par de engrenagens, mostrado nessa figurinha aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, meu motorzinho elétrico, né, a saída do motor ligada ao meu pinhão, engrenagem 1. Esse pinhão está engrenado com a coroa, engrenagem maior, engrenagem 2, né? E esse eixo aqui secundário, aonde está a coroa, está biapoiado através desses dois mancaizinhos aqui, tá bom? Então, só para dar uma explicaçãozinha geral nessa figurinha aqui, tá? Então, como é que começa, né, o processo de dimensionamento, né? O processo de dimensionamento do pinhão, que é essa engrenagem menor, que é quem a gente dimensiona realmente, só lembrando, a gente dimensiona apenas o pinhão, porque se o pinhão suportar as cargas, né, da transmissão, a coroa, como é uma engrenagem maior, né, e mais robusta, automaticamente vai suportar também, tá bom? Então a gente inicia então o processo de dimensionamento através, né, do critério de desgaste, que foi o primeiro critério que a gente aprendeu, tá? Então, a priori, a gente calcula o torque atuante no pinhão. Então, para isso, a gente relembra aqui nessa seção 1.1 uma formulinha que a gente viu na revisão, né, que eu propus aos senhores, né, no começo dessa segunda parte, né, desse segundo semestre aí para a galera do integrado, tá? Relembrando, né, só refrescando a memória de quem está um pouquinho mais esquecido, a potência mecânica é sempre o produto do torque vezes, né, uma velocidade angular, e aqui eu escrevo essa velocidade angular em termos de uma rotação em RPM, né, e a formulazinha ela fica desta forma aqui, tá bom? Quem tiver dúvida nessas partes básicas aqui, ó, tem que voltar na aula lá, né, que está gravada sobre isso, para poder ver como é que essas expressões são geradas, tá? Isso aqui é coisa básica, a gente não vai ficar trabalhando, tá? Então, eu pego aqui o torque do pinhão, né, aplico aqui a potência em watt ou quilowatt, depende se eu quero isso aqui em newton metro ou newton milímetro, e entro com a minha rotação do meu motor em RPM, calculo meu torque no pinhão. Bem, segundo passo, tendo o número de dentes das duas engrenagens, é possível para mim calcular a relação de transmissão, dividindo o número de dentes da coroa pelo número de dentes do pinhão, ok? Terceiro passo, para calcular a pressão admissível, né, para quem se recorda da aula anterior, primeiro eu calculo esse fatorzinho W, que é o fator de durabilidade. Esse fator de durabilidade, ele depende da rotação do pinhão, né, do número de horas de trabalho, né, e dessas constantes numéricas aqui, eu calculo esse camarada. Com a posse desse W, que é o fator de durabilidade, eu consigo vir aqui na expressão 1.3.2, jogar esse W elevado a 1/6 aqui na expressão, e com a dureza, né, do material que forma o pinhão, eu consigo, né, a dureza Brinell aqui, eu consigo calcular a potência admissível, ok? Então, calculo o fator de durabilidade e com o fator de durabilidade calculo a pressão admissível, ok? Depois que eu calculei esses dois sujeitos, tá? Fator de serviço, pego na tabelinha da AGMA, que a gente conversou também nas aulas anteriores, tá? Beleza. E com isso eu consigo fazer o quê? Vir para a fórmula propriamente dita do critério de desgaste, que é essa fórmula aqui, grande aqui, ok? Bem, olha só, pessoal. O que acontece?
Aqui existe uma nomenclaturazinha que a gente não comentou ainda, tá? Todo esse lado direito da fórmula aqui, que é a multiplicação, né, da largura do dente aqui, né, do pinhão, vezes o diâmetro primitivo ao quadrado do pinhão, a gente chama esse produto todo aqui, esse produto desses dois caras que vai resultar nesse lado direito aqui, normalmente a gente pode chamar isso de volume mínimo do pinhão. Então, o que a gente faz aqui na nossa cabeça, tá? Só para vocês entenderem direitinho. A gente fala que todo esse lado direito da equação aqui, para facilitar a nossa vida, a gente chama isso aqui de x e fala que isso aqui vai ser igual a x do lado de cá. Esse x a gente denomina como volume mínimo do pinhão. Tá aqui. Certo? E aí a gente, para dimensionar, a gente calcula primeiro esse sujeito aqui. Agora vamos tentar entender o que isso tem de relação com o que a gente viu desde o início da aula. Ó, para calcular esse lado direito aqui, eu preciso justamente de quem? Do torque. Foi a primeira coisa que calculamos aqui, ó. Torque no pinhão. Depois, vamos lá, desce lá de novo. Pressão admissível. Tá aqui a pressão admissível. Acabamos de calcular no item anterior. E o Izinho, que é a relação de transmissão. Calculamos aqui também em cima também. Relação de transmissão, Izinho. Ok? Então, de posse desses camaradas, eu venho aqui, calculo esse lado direito, que seria o x, que seria o volume mínimo do pinhão, e aí eu vou ter uma equaçãozinha que tem duas incógnitas nesse primeiro momento. B1 e o diâmetro primitivo do pinhão, D01. Guarda isso aí por enquanto, tá bom? Vamos continuar aqui, né, a questão do dimensionamento, tá? Então, falando agora um pouquinho do módulo de engrenamento, é o seguinte, olha, nós já temos uma equação, que é essa aqui, que veio lá do critério de desgaste, tá aqui, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode também chamar de Y uma segunda relação, né? Que é a relação entre a base e o diâmetro primitivo, tá? Normalmente essa relação aqui, ela é pautada pelo apoio, por esse tipo de apoio aqui, ó. Por esse tipo de apoio aqui do eixo da coroa. Então aqui no caso é um eixo biapoiado, tá bom? Então, depois quando a gente fizer o exemplo numérico a gente vai ver direitinho. Só estou trabalhando aqui as ideias para a gente organizar a cabeça, tá bom? Então, eu posso falar então que o quociente entre a base, a largura do dente e o diâmetro primitivo, né, da minha engrenagem menor, que é o pinhãozinho, é igual a y. E aí eu vou ter um sisteminha de duas equações, ó, equação número 1 e equação número 2, e as duas incógnitas são B1 e D01. Então, substituindo uma na outra, eu consigo achar, né, que, né, existe uma relação entre o diâmetro primitivo e x e y, e com isso eu consigo fazer o quê? Eu consigo achar o módulo do engrenamento, né? O módulo do engrenamento vai ser sempre a divisão do diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes. Ok? Então, isso aqui, lógico, depois que eu achar o módulo do engrenamento, eu vou achar um valor de projeto e eu vou ter que usar aquela tabelinha da norma DIN 780 que vimos anteriormente para poder pegar um módulo normalizado, tá? Que é o MN, tá bom? Bem, esse passo aqui ele pode parecer um pouquinho complicado agora, mas vocês vão ver como é que ele funciona no exemplo numérico, tá bom? Não vamos nos demorar muito aqui. E entrando na segunda parte do dimensionamento, que é o critério de resistência de flexão no pé do dente, a gente tem essa expressãozinha aqui. Dessa expressão nós já temos algumas coisas, né? Vamos ver o que a gente não tem ainda nessa expressão. Seria basicamente a força tangencial, que a gente calcula, né, dividindo o momento torsor, né, dividindo o momento torsor pelo raio, né, o raio primitivo do pinhão, e a gente pode calcular aqui a força tangencial, tá? O fator de forma, você entra numa tabela, lembrando aqui, tá? Esse fator de forma você vai pegar em função do número de dentes do pinhão, né, do Z do pinhão. O fator de serviço vai ser o mesmo do item de critério de desgaste, já foi pego naquela tabela AGMA. O módulo normalizado, MN, nós já temos. A largura do pinhão já foi calculado no item 1.8, tá aqui, tá bom? Já foi definido aqui, recalculado inclusive, tá bom? Por quê? Porque na hora que você pega o módulo normalizado, você tem que vir corrigir o diâmetro primitivo da sua engrenagem. Por quê?
Por quê? Você calculou o módulo, né, com esse D01 e esse Z1 aqui. Na hora que você pega um módulo normalizado, que você corrige o módulo, se você multiplicar esse módulo corrigido, MN, por Z1, você vai ter um outro valor de diâmetro primitivo. E esse diâmetro primitivo aqui é o que você vai construir na engrenagem, você vai mandar usinar a engrenagem. Então o que acontece? Vejam bem aqui. Você calcula um módulo de engrenamento, depois você corrige e normaliza esse módulo de engrenamento com a norma, e com isso você corrige o seu diâmetro primitivo. E você vai fabricar a sua engrenagem com o diâmetro corrigido, ok? Com o diâmetro primitivo D01R, né? Que é o diâmetrozinho corrigido, tá bom? Bem, então vamos lá. E continuando aqui, tendo todos essas variáveis aqui, você vem aqui na fórmula, né? Joga aqui a força tangencial, fator de forma, fator de serviço, largura do dente, módulo normalizado, calcula a tensão máxima e confere se ela está abaixo da tensão admissível do material. Essa tensão admissível do material, a gente viu uma tabelinha para alguns materiais, alguns aços e ferros fundidos mais comuns no livro, e a gente pega e compara esse valor calculado com o valor admissível. Lembrando que a gente busca um valor de tensão menor do que o admissível, mas que esteja próximo para que você não superdimensione a engrenagem e não vire um projeto economicamente desfavorável. Beleza. Então, esse seria o penúltimo passo, e a análise do dimensionamento é você olhar para o que você dimensionou e ver se tudo faz sentido, se tudo está batendo, tá bom? Bem, agora o que nós vamos fazer? Vamos partir para um exercício numérico, porque fica, né, sempre muita dúvida quando você trabalha só com as expressões, igual a gente trabalhou o raciocínio, mas agora eu quero que vocês peguem tudo aquilo que a gente fez até agora na aula, nesses primeiros 10 minutinhos agora mais ou menos, e eu quero que vocês associem agora com um exemplo resolvido numérico. A gente vai botar os números e vai ver se é exatamente essa sequência de passos que a gente vai fazer. Então vamos lá, pessoal. Então olhem só, o exercício ele fala pra gente o seguinte: ele quer dimensionar um par de engrenagens cilíndricas de dente reto, tá aqui, quer que isso possa atuar com segurança, tá? Dá alguns dados da transmissão. Eu quero transmitir 15 cavalos de potência, né? No sistema internacional isso equivale a 11.000 watts ou 11 kW, e o motor vai estar girando aí, né, numa rotação de 1140 RPM, tá? O que equivale a uma velocidade angular de 38 pi radiano por segundo. Ok. O material a ser utilizado é o aço SAI 4340 e a dureza Rockwell C, na escala Rockwell C desse aço, é de 58, ok? Duração prevista para o material, né, a vida útil aqui 10.000 horas, ok? As engrenagens atuarão em eixos de transmissão de carga uniforme, então isso aqui é a aplicação, para a gente poder pegar o fator de serviço, né, o Φzinho, e o tempo de serviço também faz parte da tabela, né, de fator de serviço, tá bom? Então ele trabalha no máximo 10 horas diárias. Além disso, né, o projeto ele tem algumas considerações, né? Então ele quer que você considere a relação, né, entre a largura, né, a largura aqui do dente e o diâmetro primitivo da engrenagem de 0,25. O ângulo de pressão de projeto ele quer que você considere, né, de 20 graus. E ele quer que você dimensione um pinhão com 29 dentes e uma coroa de 110 dentes. Então isso aqui ele já travou para você. Você não vai poder mexer na quantidade de dentes do pinhão e da coroa. Então, eis aqui para a gente visualizar fisicamente o que nós estamos dimensionando, tá? Novamente, a engrenagem menor está aqui, que é o pinhão, e a coroa está aqui. Perceba que eles estão biapoiados, ou seja, um apoio mancal aqui, mancal aqui, mancal aqui, mancal aqui, e aqui o acoplamento com o motor, ok? Então, motor, acoplamento, acoplou no pinhão, para engrenado, pinhão coroa, e o segundo eixo aqui, beleza? Então vamos lá seguir a ideia do dimensionamento para ver se a gente conseguiu, digamos assim, reter a ideia principal. Primeiro, vou dimensionar em relação
ao critério de desgaste, começo calculando o torque no pinhão, entro com aqueles 11.000 kW aqui naquela formulazinha de cálculo do torque, calculo o torque, que deu 92,14 Nm, né, ou 92.140 Nm. Esse é o torque atuante no pinhão. Novamente, pessoal, qualquer dúvida sobre essas partes básicas, vocês podem tirar comigo. Vocês agora, primeiro assistam, né, reassistam os vídeos que foram gravados dessas partes, porque esses vídeos foram detalhados, explicando essas partes básicas com cuidado, fazendo exercício, porque isso aqui é o básico do básico do básico, tá? Calcular um torque, calcular uma potência, uma rotação, converter uma velocidade angular para uma rotação. Então, assim, são conceitos que estão lá nas nossas aulinhas anteriores, tá bom? Relação de transmissão, pessoal, segundo cálculo, divido o número de dentes da coroa pelo pinhão, 110 por 29, 3,79, tá aqui a relação de transmissão. Terceiro passo, para o cálculo da pressão admissível, primeiro eu calculo o fator de durabilidade, entro com a rotação do pinhão, entro com o número de horas de trabalho, 10.000 horas de trabalho que foi dado no enunciado, acho W, tá? Aqui eu já calculo W elevado a 1/6 na calculadora. Por quê? Porque eu vou precisar dele elevado a 1/6 no cálculo da pressão admissível. Ele vai entrar aqui embaixo, ó. Entro com a dureza desse material. Se eu for na tabelinha e pegar um material com uma dureza 58 Rockwell C, a conversão dessa dureza na escala Rockwell C para, né, a escala Brinell vai ser aproximadamente 6.000, né, na escala Brinell. E aí eu pego, jogo esses 6.000 aqui, jogo na fórmula do cálculo da pressão e calculo uma pressão admissível que deu aproximadamente aí 984 Newton por milímetro quadrado, ok? Então essa é a minha pressão, tá? O fator de serviço eu vou entrar na tabelinha da AGMA e eu vou entrar com os seguintes dados. Qual é a aplicação? Vamos voltar aqui, que eu quero que vocês entendam passo a passo. A aplicação é um eixo de transmissão com carga uniforme e o tempo de serviço máximo é de 10 horas. Então, com essas duas informações aqui, eu vou entrar numa tabelinha da AGMA que está lá em cima do material, que estava nas aulas anteriores. Está no livro de vocês, que vocês têm acesso, tá bom? E aí você vai achar, né, para esse eixo de transmissão com carga uniforme e com 10 horas diárias, que o φ é igual a 1. Então você tem todos os elementos que você precisa agora para quê? Para entrar nessa fórmula, que é a fórmula do critério de desgaste, para calcular o volume mínimo, que é aquele xzinho que eu falei que fica do lado direito, que seria todo esse lado direito da fórmula aqui. Então eu entrei aqui, ó, com o momento torsor, entrei aqui com a pressão admissível ao quadrado, entrei aqui com a relação de transmissão, 3,79, entrei com o φ, que é o fator de serviço, e calculo, né, o volume mínimo do pinhão, que é todo o lado direito da fórmula, né, da expressão de critério de desgaste, tá? Então, o produto então da largura do dente vezes o diâmetro primitivo vai dar isso aqui. É chamado de volume mínimo, pessoal, por quê? Porque se você fizer as contas com as unidades, você vai ver que isso aqui vai dar milímetro ao cubo. Então, unidade de comprimento ao cubo, vocês bem sabem, né, das matérias de base de vocês, isso aqui é unidade de volume. Então é por isso que isso é chamado volume, né, mínimo do pinhão, ok? E aí com essa equação, você tem uma equação, mas você tem duas incógnitas. Você tem aqui, ó, B1 e você tem D01. E aí você precisa de uma outra equação para formar um sisteminha de duas equações, duas incógnitas. Então o que você vai fazer? Vai partir para o módulo do engrenamento, ok? Ele travou para você, né? Essa aqui é a primeira equação que a gente acabou de obter, e ele travou no enunciado essa segunda. Ele falou que a divisão, né, do B1 pelo D01 tem que ser 0,25. Então, você acabou de obter a sua segunda equação. Resolvendo o sisteminha aqui, você acha um diâmetro primitivo de 64,3. Se eu tenho o diâmetro primitivo e eu tenho o número de dentes, eu divido o diâmetro primitivo pelo número de dentes e acho o módulo de projeto. Eu vou chamar esse módulo M de projeto, é o de cálculo. Lógico, vou achar um valor quebrado, não existe tal valor, 2,21. Vou entrar na tabelinha da DIN para pegar o módulo corrigido, tá bom? O normalizado. E vou achar que o módulo normalizado é 2,25. A partir do momento que eu tenho o módulo MN, que é o módulo normalizado, eu multiplico ele aqui de novo
pelo número de dentes, por 29, para achar o diâmetro primitivo corrigido. Então tá aqui, ó, multiplicando os dois, eu acho 2,25 vezes 29, achando aqui o diâmetro corrigido, 65,25 milímetros. Então agora eu já detenho o diâmetro primitivo corrigido. E com ele eu entro em qualquer uma dessas duas equações aqui de cima, ó, ou na 1 ou na 2, para achar a minha largura B1, tá ok? Então, entro aqui e acho a minha largura B1, né, 16 milímetros, tá bom? Essa foi a primeira parte do dimensionamento, a parte que eu dimensiono B1 e D01, que é o diâmetro primitivo do pinhão, e a largura B1, tá? Deixa eu só conferir uma coisa aqui, mas é coisa muito rápida aqui, só um minutinho. Exatamente. Então, na primeira parte do dimensionamento, a gente dimensionou a largura do dente do pinhão, B1, e dimensionou o diâmetro primitivo do pinhão, tá? D01. Agora a gente vai para a parte de resistência à flexão, calcula a força tangencial, que é a força que realmente toca, né, a transmissão, dividindo o momento torsor, né, pelo raio aí, ou pelo diâmetro dividido por 2, acha, né, a força tangencial igual a 2.825 newtons, pega o fator de forma Q, que é em função do número de dentes do pinhão, que é 29, entra numa tabelinha na página 102 e acha esse fatorzinho, 3.0835 aproximadamente. Como ele botou aproximado aqui, provavelmente ele teve que usar um processo de interpolação, né, que os senhores já sabem o que é, né, eu já pedi como trabalhinho, tá? Obtém o fator de serviço da AGMA, ok? Que já era 1, isso aqui você já tinha do dimensionamento anterior. O módulo normalizado você também já tem, 2,25. A largura do pinhão você também já tem, né, 16. Joga tudo na fórmula, calcula uma tensão máxima de 242, ok? 242. E você entra na tabela porque você sabe o material. Então vamos lá, deixa eu entrar aqui, subir aqui para a gente ver o material aqui para relembrar. Ó, o material é um aço SAI 4340, tá bom? Então a gente entrando na tabela, a gente vai pegar a tensão admissível para esse material. E quando a gente vai lá na tabela, para nossa surpresa, a tensão admissível para esse aço é 170 N por milímetro quadrado. Então a nossa tensão de flexão ela está acima da admissível do material. Então provavelmente se eu dimensionar a engrenagem, né, se eu mandar projetar a engrenagem com essas dimensões, vai ter uma fratura eventualmente em algum momento ali no pé do dente, né, da engrenagem, né, do pinhão, devido aos esforços de flexão. Então nesse momento, quando você faz uma análise do dimensionamento e você viu que não passou no critério de flexão, você tem que redimensionar, tá? Então vamos ver o que vai ser feito aqui para fazer um redimensionamento, tá? Então, redimensionamento do pinhão, tá? O que você pode fazer, né? A primeira hipótese aqui que eu poderia usar é manter o módulo 2.25 que a gente calculou, tá aqui, ó, o módulozinho, e redimensionar apenas a largura, mexer apenas na largura. Então se a gente fizesse isso, aumentando essa largura, tá, do camarada, a gente poderia, por exemplo, manter todos os dados aqui, manter a tensão admissível, né, que a gente não mudou o material, e falar o seguinte, olha, para passar no critério, ou seja, para a tensão ser no mínimo igual, a tensão máxima ser no mínimo igual à admissível, você tem que ter no mínimo, né, uma largura de 23, tá? Então, foi isso que ele fez, né? Se eu tiver um pinhão com essas características, ó, mantendo os 29 dentes, um módulo corrigido de 2.25, não mexi, o diâmetro primitivo 65,25, não mexi, mas eu calculei uma nova largura de 23, tá? Então eu vou parar aqui para tentar confirmar se todo mundo está entendendo o que eu estou falando, tá? Olha só, essa fórmula aqui é essa fórmula aqui de cima. No momento que eu, em vez de colocar aqui tensão máxima, eu pego esse valor aqui da tensão admissível, que é 170, e coloco ele aqui no lugar da tensão máxima, eu estou falando o seguinte, a tensão máxima está dando 170 e eu quero descobrir para qual largura isso está acontecendo. Então,
Na hora que eu jogo 170 aqui, eu quero descobrir a largura que eu tenho que colocar no dente do pinhão para que essa tensão de flexão fique exatamente igual ao valor da admissível, né? Que seria assim um limite, né? Não pode passar daquilo, mas tinha que estar próximo daquilo, tá bom? Então, beleza. Esse valor seria 23. E aí eu começo a recalcular algumas coisas. Por exemplo, a relação entre a largura do dente e o diâmetro primitivo já vai dar 0,35. Então vocês percebam o seguinte, olhando no enunciado, tá? Fazendo uma análisezinha um pouquinho mais elaborada. No enunciado, na primeira hipótese, ele pedia, primeiramente, para a gente considerar uma relação base diâmetro primitivo de 0,25. Vocês percebam que nesse redimensionamento eu já tenho que mudar isso aqui. Essa relação já pula de 0,25 para 0,35, mas não tem problema, isso aqui foi só uma consideração inicial que ele pediu. Lógico que o autor do livro sabia que esse dimensionamento não ia passar, ele queria que você percebesse que esse dimensionamento não iria atender aos dois critérios para você ter que redimensionar, tá bom? Então vamos lá, continuando. Continuando aqui, esse sujeito aqui, apesar de ser 0,35, ainda é menor do que o recomendado, que é 1,2. E esse 1,2 vem do que? Né? Da engrenagem biapoiada. Tá? Então, se vocês lembrarem lá no livro de vocês, quando a engrenagem, né, o par engrenado, está apoiado em dois mancais, né, você tem que essa relação B sobre D0, ela pode ser até 1,2. Então, se a gente tem 0,35, a gente está abaixo de 1,2, tá tudo certo, tá bom? Então tá tranquilo. Essa seria uma opção, mexer, né, na largura do dente. A segunda opção seria você manter a largura do dente, mas você alterar o módulo da engrenagem. Então alterar o módulo. Como é que você faz isso? Tá? Você alterar o módulo para 2,75. Com isso, você cresceu o módulo, você cresce o diâmetro primitivo, recalcula ele multiplicando o módulo pelo número de dentes. Então M vezes Z vai dar, né, o novo cálculo do diâmetro primitivo. Com esse diâmetro primitivo novo, você calcula uma nova força tangencial, dividindo o momento torsor pelo raio ou pela metade do diâmetro. Está aqui calculado o novo momento torsor, né? Na verdade, perdão, a nova força tangencial. E aí você joga tudo isso dentro da fórmula da tensão máxima e olha, surpresa, se você chutou um módulo de 2,75, você acabou tendo uma tensão máxima de 162, que está abaixo do 170, que é o admissível para o material. Então o dimensionamento está ok, tá bom? Então, e aí você pode fazer uma análise do dimensionamento, né? Agora a sua relação, né, entre largura e diâmetro primitivo vai ser 16, que você não mexeu, dividido pelo novo diâmetro, 79,75, vai dar 0,2. É menor do que 1,2, então, para o tipo de apoio, né, biapoiado passa, e aí esse dimensionamento está tranquilo. Passou também em relação à tensão, né, a tensão máxima de flexão é menor do que o admissível, e está próximo 162 de 170, então parece estar bem dimensionado, tá bom? E aí você consegue encerrar o seu dimensionamento por aí. Então, só para vocês terem uma visão geral do dimensionamento, se você pegar a primeira hipótese, o livro traz aqui direitinho todos os cálculos para você. Né? O cálculo do módulo, do passo, da folga, de todas aquelas características daquela tabela geométrica da norma alemã, tá bom? Então, tudo aqui você consegue calcular, né? A gente viu essa tabelinha, trabalhou lá na primeira aula, você consegue calcular todos os diâmetros da engrenagem, todas as características geométricas, e isso aqui, calculado dessa forma aqui, você consegue jogar na mão, né, da pessoa que usina, para poder fazer a usinagem, né, e o processo de fabricação da engrenagem. Então, depois de dados, né, os desenhos mecânicos da engrenagem, que você pode desenhar ela hoje em dia, ou desenho técnico na mão, ou desenho no SolidWorks, né, num programa de desenho técnico, você desenha e você entrega a memória de cálculo com todas as especificações geométricas da engrenagem, né, e a pessoa consegue levar isso aqui para uma oficina mecânica e consegue usinar a sua engrenagem. Então, aqui, todas as características geométricas, né, da primeira hipótese, que é aquela que a gente mexeu
na largura do dente, mas manteve o módulo constante. E a segunda hipótese, em que a gente manteve a largura do dente constante, mas mexeu no módulo, ok? Então, pessoal, com isso aqui a gente, né, encerra aqui a nossa aula sobre dimensionamento, com esse exemplozinho numérico, tá bom? E aí eu acredito que na próxima aula, vou decidir ainda se eu faço um outro exemplo ou se eu já venho com uma proposta de trabalho, né, para os senhores, tá? Mas eu agradeço, né, o foco de vocês, dedicação no curso, tá? Continuem focados. A gente entrou numa parte um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais de uso de fórmulas, de expressões, de física, de entendimento conceitual. Espero que vocês estejam gostando bastante, né, de dimensionar realmente os elementos de máquina e aprender um pouquinho mais sobre o projeto, né, dessas pecinhas aí, aula a aula, tá bom? Grande abraço para os senhores, né, e até o próximo encontro.